Este é Joshua K. O texto de hoje é do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 2 versículos 18 a 24, e do Novo Testamento, Mateus capítulo 19 versículo 6. Hoje, vamos tirar um momento para pensar sobre esta passagem sob o título: Os dois se tornarão uma só carne. O primeiro poema da humanidade é provavelmente a canção de Adão quando ele deu as boas-vindas à sua noiva. O clamor em Gênesis capítulo 2 versículo 23. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Além disso, a primeira instituição da humanidade é provavelmente a instituição do casamento, junto com a instituição do sábado, conforme registrado em Gênesis capítulo 2. De fato, Deus deu aos humanos a instituição do casamento, e por meio dessa instituição, Ele permitiu felicidade e prosperidade humanas. Portanto, se nós humanos usarmos esse casamento corretamente, é uma bênção. Mas se o usarmos incorretamente, 1 Reis capítulo 1 versículos 3 a 4, Juízes capítulo 16 versículos 15 a 17, podemos ver através da Bíblia que esse casamento leva à destruição. Então o que é esse casamento? É simplesmente uma criação e união de uma mulher como um acessório para um homem incompleto. Isso não é absolutamente o caso. O casamento de Adão e Eva, no texto de hoje, nos diz que há outros significados além de uma simples união. Então, vamos examinar o verdadeiro significado do casamento através do texto de hoje. Primeiro, o casamento é uma graça de Deus. Aquele que julga mais claramente o estado da existência humana não é outro senão o Criador da humanidade, Deus. Gênesis capítulo 2 versículo 18. Deus conhecia tão bem a situação de Adão que disse: Eu farei uma mulher adequada para ele. Em outras palavras, o encontro entre Adão e Eva foi realizado sob o plano de Deus. E foi uma expressão do grande amor de Deus e graça para com a humanidade. Deus não gostou que Adão estivesse sozinho. Então Deus concedeu graça a Adão neste estado, e criou Eva, uma mulher com a mesma natureza e constituição de Adão. Desta forma, casamento é uma grande graça de Deus para com a humanidade. Portanto, devemos aceitar esta cerimônia de casamento como uma bênção de Deus e mantê-la em pureza. Conforme escrito no Novo Testamento, Hebreus capítulo 13 versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal, imaculado, devemos receber esta bênção com reverência e gratidão. Segundo, o casamento é uma alegria para os humanos. Alguns dizem que o ato de Adão de nomear todos os animais domésticos, os pássaros do céu e todos os animais do campo foi um esforço para ajudá-los a encontrar uma esposa. Se aceitarmos essa visão, depois de nomear todas as criaturas, Adão deve ter ficado realmente solitário e sozinho.
porque não havia ninguém que fosse igual a ele, uma esposa. Naquela época, Deus lhe deu Eva. Adão imediatamente gritou de alegria e emoção. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Dessa forma, o casamento é uma festa de alegria na sociedade humana. É uma festa de alegria que Deus estabeleceu, garantiu e permitiu. Portanto, os humanos devem dar glória a Deus desfrutando dessa alegria de uma forma grata e adequada. E para essa alegria, os jovens que estão planejando se casar devem ter uma vida de oração fervorosa e específica esperando pela graça de Deus. No Antigo Testamento, 1 Reis capítulo 11 versículos 3 a 4, Salomão, que desfrutava da alegria de um casamento intemperante, cometeu o pecado da idolatria em seus últimos anos. No entanto, em Gênesis capítulo 24, Abraão pediu a vontade de Deus e a seguiu para desfrutar da verdadeira alegria por meio do casamento de seu filho Isaque. Dessa forma, em relação ao casamento, que Deus permitiu com graça, e que nos dá alegria, nós, os santos que cremos em Deus, devemos humildemente buscar a vontade de Deus, em primeiro lugar para verdadeiramente sublimá-la em alegria. Terceiro, o casamento é dois se tornando uma só carne. Gênesis capítulo 2 versículo 24, diz: Portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. O casamento é o início de uma nova família, com base na bênção de Deus. E é o mistério de duas pessoas se unindo como uma, e dois corpos se unindo como um. Como no Novo Testamento, Efésios capítulo 5 versículo 28. Portanto, agora os dois devem amar um ao outro como seus próprios corpos. E como em Romanos capítulo 7 versículos 1 a 3. Esta união não pode ser quebrada por nenhum outro meio além da morte. Isto porque o casamento é uma instituição dada por Deus, e um ao outro é um cônjuge dado por Deus. Desta forma, o casamento é bênção de Deus e alegria humana. É também completa independência dos pais, a união perfeita de duas pessoas iguais, e a misteriosa união de dois corpos se tornando um. E como em Efésios capítulo 5 versículos 31-32, em última análise, o casamento é um símbolo da futura união perfeita da Igreja como a noiva, e Cristo como o noivo. Portanto, santos, espero que vocês realizem adequadamente esta cerimônia de casamento profundamente significativa, de acordo com a vontade de Deus e desfrutem das verdadeiras bênçãos e alegria que Deus garante e vivam